Deus, Deus é bom. Tem uma palavra para refletirmos nessa noite, ou a hora que você for ver esse vídeo, e tem a ver acerca de relacionamento em toda a esfera. Relacionamento entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre irmãos de sangue, entre irmãos na igreja, entre amizade, entre namoro, no local de trabalho, uma questão de nós darmos atenção, a mesma que a gente quer quando estamos falando algo, e dar essa mesma atenção quando alguém está falando algo para nós. E no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 27, glória a Deus, nós iremos ler o verso 24, 25 e 26, e no decorrer da reflexão, vamos citar outros versículos, que diz assim, Mateus 27, a partir do verso 24. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. Versículo 25. E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Verso 26. Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Espírito Santo da verdade, toma sim, Senhor, a primazia, fala aos nossos corações de uma forma toda especial. Abre o nosso entendimento, tira as escamas de nossos olhos, e se há algo, Pai, travado no mundo espiritual, decorrente a omissões de nossa parte, ou atitudes nossas que têm entristecido o teu coração e dado liberdade ao inimigo de nossas almas a intentar contra nós, que o Senhor faça cair por terra nessa noite. Essa palavra, algo interessante aconteceu comigo hoje, e bom, porque, como eu falei no início, acerca de relacionamento, da gente dar atenção quando estamos falando, como eu estou agora falando, e quem for assistir, eu quero que você tenha atenção. Da mesma forma, se fosse eu que estivesse do outro lado para ouvir alguém falando, de eu dar essa mesma atenção para ouvir quem está falando. E no texto que nós lemos, o verso 24, 25 e 26, falando acerca do julgamento de Cristo, algo interessante que nós lemos que Pilatos, vendo que nada aproveita de quê? Que nada estava mudando o pensamento do povo. O povo queria, porque queria, crucificar a Jesus. E nós sabemos que teria que acontecer. Era notório que isso acontecesse. Estava por Deus determinado que acontecesse. Só que Pilatos, por ser uma das maiores autoridades naquela época na terra, fala autoridade humana, ele não se sentia confortável em mandar crucificar a Jesus, porque averiguando acerca de Jesus, ele não encontrou motivos sólidos para que Jesus fosse crucificado. E o texto diz que ele lava suas mãos para não fazer parte
da sentença dada a Cristo, que ele só estava sentenciando porque o povo estava criando tumulto. Então ele lavou as suas mãos, dizendo: olha, eu não faço parte da morte desse homem, desse justo. Pilatos chama Jesus de justo. E o texto que nós lemos diz que o povo disse que caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. E no verso 26, o texto diz que ele manda soltar a Barrabás e manda açoitar a Jesus para ser entregue à crucificação. Sabemos que Pilatos não estava à vontade, não estava confortável em sentenciar a Cristo a crucificação e a morte. Só que nesse texto de Mateus 27, algo me chama mais atenção, é onde eu quero adentrar para falar aos nossos corações. No versículo 19, que diz assim: e estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mateus não fala o nome da mulher de Pilatos, mas ele deixa registrado, e somente nesse evangelho de Mateus está esse fato histórico e de muito aprendizado para mim e para você. Observe que Pilatos está sentado no tribunal. Ele não poderia ser interrompido, a não ser que fosse algo de muita urgência. E o texto diz que a sua mulher mandou-lhe um recado para ele não entrar na questão de Jesus. Só que ela fala desse justo, porque ela teve um sonho. Essa tradução diz que ela sofreu muito por ele, por causa dele. Mas a tradução NVT diz que ela ficou perturbada com o sonho que ela teve acerca de Cristo e que ele era justo. Então observe que Pilatos dá atenção à sua esposa. E é nisso que eu quero falar. Deus se revela para a mulher de Pilatos. Deus se revela. E Pilatos, sendo a autoridade maior naquele momento para julgar a Jesus, ele dá ouvido à sua esposa. E ali é onde ele tem a plena convicção em que Jesus era justo e que ele não encontrou motivos reais para crucificar a Cristo. Daí ele lavou as suas mãos para não fazer parte daquilo. E eu queria te perguntar: será que você tem dado atenção a conselhos, quem sabe da sua esposa, quem sabe dos seus pais, quem sabe dos seus líderes, quem sabe do seu colega de trabalho na execução de um serviço? Será que você é aquela pessoa que só você quer falar, quer ser o certo, mas não quer ouvir? Quantas pessoas que Deus está com as mãos assim para fazer prosperar, para abençoar. Só que Deus tem as suas formas de abençoar. Às vezes Deus colocou alguém na sua vida, às vezes que até com conhecimento menor que o seu, mas Deus está usando ela para te dar orientações em que você não quer ouvir. E o texto diz que isso que a esposa de Pilatos diz para ele influencia em ele ter a convicção que Jesus era justo. E ele lava suas mãos para não fazer parte daquele ato. Se nós formos estudar Mateus 27, nós vamos ver que Pilatos fica maravilhado com a postura de Jesus, porque o povo, os líderes religiosos estão acusando Jesus e Jesus não se defende. Isso já chama a atenção de Pilatos, porque acostumado com tantas pessoas que ele mandava crucificar, implorando para não ser morto, para não ser crucificado, Jesus não, permanece calado.